temos acesso aos documentos de faturação através do menu Clientes, Documentos de faturação. Os documentos de faturação existentes são a fatura, fatura pro forma, guia de remessa, nota de crédito, nota de débito e venda a dinheiro. São estes os documentos disponíveis e não é possível criar novos documentos. O que podemos fazer é aceder à configuração de cada um deles e alterar não só a sua descrição, como a respectiva configuração. No entanto, para os documentos de faturação, não é possível ter mais que 6 documentos. Vamos aceder à fatura e nos documentos de faturação poderemos introduzir um novo documento ou consultar uma listagem com os documentos já existentes. Vamos aceder a uma fatura e na fatura poderemos visualizar os dados relativamente ao documento, nome do cliente, número do documento e respectiva data, a data de vencimento, as linhas do documento e a respectiva parte financeira com a base de incidência, total de IVA e o total do documento. É também possível observar outros separadores com mais informação relacionada com a fatura, desde os outros dados em que poderemos visualizar as condições de pagamento, a zona, o vendedor, etc. Na zona da classificação poderemos definir o local de carga e local de descarga. Temos um separador financeiro com todos os dados relativamente à parte financeira e, por fim, um separador cliente onde poderemos visualizar e alterar alguma da informação relacionada com o cliente. Estes separadores são idênticos para todos os tipos de documentos de faturação existentes. Para podermos alterar a descrição ou a configuração de cada um destes documentos, deveremos aceder a Sistema, Tabelas Auxiliares, Tipos de documentos de faturação. Aqui poderemos então observar os 6 tipos de documentos de faturação existentes. Vamos aceder, por exemplo, à fatura, onde na fatura temos acesso a alterar a sua configuração, clicando no botão para entrar em modo de edição, onde aqui é que poderemos alterar a sua descrição. De salientar que sempre que encontrarmos um campo com asterisco, significa que esse campo é de preenchimento obrigatório. É aqui que definimos qual o tipo de documento, se é do tipo fatura ou venda a dinheiro, se é do tipo nota de débito, nota de crédito ou fatura pro forma. Para cada um dos documentos existentes que nós vimos anteriormente, vamos aceder novamente aos tipos de documentos. Em cada um deles temos um tipo de configuração diferente. Vou aceder, por exemplo, à guia de remessa e já tem o tipo de documento configurado de forma diferente. Novamente, na fatura, poderemos também indicar se controla plafond, qual o armazém por defeito e se o documento reabre o dossiê interno que deu origem à linha e se utiliza a descrição técnica dos artigos. Temos também a possibilidade de configurar vários campos para que apareçam nas linhas, onde para um campo de data poderemos configurar qual é que vai ser a descrição desse campo de data nas linhas. Poderemos também definir uma primeira coluna para utilizar itens, uma segunda coluna, definir o texto para o local de carga e local de descarga, indicar se utilizamos unidade nas linhas, armazém, se mostra as colunas de IVA, a rentabilidade e o preço-custo ponderado, assim como se mostra a coluna de amostra. Por fim, para a sua configuração estar terminada em termos de movimentação, é aqui que também indicaremos que se lança em stock, se lança em conta corrente e com que códigos de movimento de stock e códigos de conta corrente é que deverão ser efetuadas estes movimentos. É também aqui que poderemos indicar se lança em tesouraria e qual a respectiva conta, se permite alterar o local de tesouraria no documento, o código de tesouraria, o tipo de documento para colocar no fecheiro SAFT e se exclui ou não para a criação do fecheiro SAFT. Estes códigos de movimento de stock e de conta corrente deverão ser adaptados de acordo com o tipo de documento que criarmos. Se criarmos um novo tipo de documento diferente, convém que cada um dos códigos correspondam exatamente ao documento para facilmente percebermos a que é que diz respeito. Para criarmos esses códigos, poderemos ir a Sistema, Tabelas Auxiliares,
códigos de movimento de stock, onde poderemos visualizar os códigos já existentes. Vamos ver, por exemplo, o da nossa fatura, em que neste caso se trata de uma saída. Caso pretendesse que fosse uma entrada, bastaria ativar esta opção. Em seguida, vamos ver também em sistema, tabelas auxiliares, os códigos de movimento de conta corrente, que também aqui poderemos configurar os diferentes códigos. Vamos aceder ao da nossa fatura e indicar em cada um deles se se trata de um movimento a débito ou de um movimento a crédito. Bastaria, no caso de ser a crédito, desabilitar esta opção. Em cada documento deverá existir, caso movimente stocks, um código de movimento de stock, para quando o documento dar entrada ou saída, colocar no movimento de stock o respectivo documento, assim como na conta corrente deverá também existir um código de movimento de conta corrente para que fique na configuração do documento cada um deles e que os mesmos possam ser colocados nos movimentos de conta corrente e nos movimentos de stock. No caso dos documentos configurados como nota de crédito, automaticamente quando são colocados os valores no documento, o mesmo vai apresentar um valor negativo. E temos ainda a possibilidade de, em sistema, infraestrutura, parâmetros, definir os parâmetros para a faturação, nomeadamente se arredonda ao valor de IRS para a dezena inferior, se avisa estoques negativos, qual o local de carga e descarga por defeito nos documentos, o número de decimais para arredondamento nos valores de IRS e o número de descontos nas linhas dos documentos de faturação, com intervalo entre 0 a 12. Poderemos também configurar no separador Configuração Geral qual o texto a aparecer na linha do documento quando o mesmo é anulado. É possível também aqui alterar esta descrição.